Estamos aqui com Enéas Tavares, professor do Departamento de Letras e Linguística da Universidade Federal de Santa Maria. Enéas foi o vencedor do prêmio A Fantasy Quer o Seu Mundo, de literatura fantástica, produzido pelo selo Fantasy da Casa da Palavra. Bom dia, Enéas. Bom dia. Começando pelo início, como que você descobriu o concurso? Eu recebi uma chamada por e-mail, depois entrei num link que dava acesso ao site da editora Casa da Palavra e ao regulamento do concurso. Isso foi no mês de março de 2014. Esse romance com o qual você ganhou o concurso, ele foi escrito para o concurso ou ele foi escrito antes? Não, ele foi escrito bem antes. Eu comecei a trabalhar nele em 2009. Quando eu fiz uma oficina de escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul, com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, e o processo seletivo para a oficina era a apresentação de 3 contos. Um desses contos acabou, depois de 3 ou 4 anos, virando romance. Qual que foi a ideia inicial assim, que te levou a produzir, que tu olhou e falou, isso dá para ampliar, dá para fazer um livro? Eu volto a esse conto. O conto, que na verdade acabou virando um capítulo, né, do romance, o conto era centrado nesse assassino, esse pretenso vilão, era uma figura um pouco estereotipada daqueles grandes monstros do século XIX, e a relação que ele tinha com uma vítima, né? Isso em 2009. Em 2010 eu aumentei esse conto e transformei ele numa pequena novela em 4 partes, no qual esse assassino tinha um longo diálogo com o investigador, né, que é responsável pela prisão dele, né? E aí nós temos um hiato de 2 anos, em que eu coloquei o texto na gaveta, e no ano passado eu tive a ideia de ampliar, né, essa pequena novela em 4 partes nesse grande romance, que é quando entram essas vozes literárias do século XIX, né, personagens da literatura brasileira. Então, basicamente essa foi a história, né, ou a anatomia da construção do romance Lição de Anatomia. Sim. A gente vê que ele tem várias... ele conversa bastante com outros textos. Ele tem alguma inspiração específica em autores ou obras já da literatura brasileira ou mundial? Diretamente. O que eu pretendo, o que eu fiz nesse romance foi um pouco o que os ingleses e os norte-americanos estão muito acostumados a fazer com a sua literatura, né? Eles pegam, por exemplo, personagens que já caíram em domínio público, portanto personagens do século XVIII, XIX, né? E reinterpretam com uma pegada mais moderna, tecnológica, retrofuturista, né? Na nossa literatura, salvo raríssimas exceções, nós não tivemos ainda uma obra que fizesse isso, né? Com personagens, por exemplo, de Raul Pompeia, de Aloysio de Azevedo, de Machado de Assis. E a ideia que eu tive foi manter a minha história, o meu plot original, com personagens que eu havia criado, né? Basicamente o monstro, o assassino e o investigador. Só que a diferença é que quem conta essa história na versão final do romance são justamente esses personagens da literatura brasileira do XIX. Então o romance está dividido em 6 partes. A primeira parte é, por exemplo, narrada por Isaías Caminha, o personagem do Lima Barreto, que é um jornalista carioca que vem a Porto Alegre para escrever uma reportagem sobre os crimes, né, desse assassino. A segunda parte é narrada pelo Simão Bacamarte, do Machado de Assis. Esse assassino foi preso e ele foi internado no Hospício São Pedro e atualmente, ou no momento em que o romance se passa, o Simão Bacamarte é o diretor do asilo. A terceira parte são cartas com vários personagens, onde nós temos o Bento Alves e o Sérgio, do Ateneu, onde nós temos a Leônia, a Pombinha e a Rita Baiana, do Cortiço, do Aloysio de Azevedo, onde nós temos a Vitória Acauã, do Inglês de Souza, o Zolfieri, lá do Contos do Noite da Taverna, né, do Álvares de Azevedo, entre outras vozes literárias, né, que acabam contando essa história. Então a minha inspiração é basicamente no modo como outros autores trabalham com a literatura do seu próprio país e com essas vozes que são bem nacionais e que são bem brasileiras. Tu falaste um pouquinho sobre o tempo que tu levou para escrever esse livro. Qual foi o tempo total de maturação dele, assim, mais ou menos? Se eu contar se eu pensar no conto de 2009, nós temos aí 5 anos. Nós temos 5 anos, não obviamente de trabalho ininterrupto no romance, né? Eu escrevi o conto, em 2010 eu aumentei ele, transformei em uma novela, e no último ano eu trabalhei intensamente nessa versão final. E eu posso dizer que eu não terminei o romance objetivando o prêmio,
mas eu acabei, ou o concurso, né, mas eu acabei usando o prazo do concurso, né, como um alvo, né? Como nós temos até 30 de maio, que era a data final, né, da terceira fase, foi a data que eu estabeleci para concluir, né, para dar essa última versão para o texto. Tu já tens outras publicações? Ficcionais, sim. Eu tenho uma pequena novela em 4 contos, chamada As Idades do Homem, que foi publicado pela editora Libretos, de Porto Alegre, que foi uma publicação conjunta, né? E que resultou da oficina de escrita criativa com o Assis Brasil, né? Essa oficina ela sempre termina com uma coletânea na qual os escritores, né, que participam dela escrevem contos e publicam, né, um livro no final. Em termos de escrita ficcional, essa é a minha única publicação. Há quanto tempo tu escreves? Ficção, olha, comecei a escrever, eu acho que com 14 anos. Eu escolhi letras porque eu queria trabalhar com escrita criativa. Eu queria escrever, né? Era, enfim, o meu grande desejo, assim, o meu grande alvo na adolescência. Mas ao entrar no curso de letras, eu me deparo com uma outra situação, né? Que é a situação de vários outros colegas, né? De perceber que o curso de letras atualmente ele forma menos escritores e forma mais professores. Então eu tenho 10 anos aí de graduação, mestrado, doutorado, né? Sou professor na instituição no curso de letras, né? Eu ministro uma disciplina de literatura clássica e ao lado dessa formação acadêmica, né, eu fui pouco a pouco levando ou tentando levar a escrita ficcional, né, mas de uma forma muito esporádica. Foi nos últimos 12 meses em que, passado o concurso, passada a defesa, né, da tese, eu volto a essa escrita criativa assim, com mais energia e com mais fôlego. Uma pergunta um pouco mais subjetiva. O que te inspira? É uma pergunta subjetiva e difícil. São 1000 coisas. Pessoas, livros, autores, algumas situações bem pessoais assim, que acontecem comigo. Eu não acho que literatura seja autobiografia. Mas ao mesmo tempo, literatura é sempre autobiografia, porque tu vai escrever a respeito de uma coisa que te toca, a respeito de uma coisa que te encanta, ou te fascina, ou te inquieta, ou te deixa nervoso, né? O romance ele se passa em 1911 e ele está alocado nessa estética, por isso o concurso, né? Ele compõe essa estética steampunk, né? Que é o oposto do cyberpunk, né? O cyberpunk é uma ficção científica no futuro, o steampunk, que é o punk do vapor, é uma ficção científica que se passa no passado, né? Então é esse cenário retrofuturista, cheio de zeppelins e máquinas e outras curiosidades, né, no período, mas ao mesmo tempo é um romance sobre desilusão, é um romance sobre sonho, é um romance sobre vingança, é um romance sobre loucura, é um romance sobre violência, né, que são tópicos que, enfim, né, nós somos obrigados num país como o Brasil a conviver cada dia da nossa vida, né? Então, por mais que seja um romance de ficção científica que se passa em 1911 numa Porto Alegre ficcional, né, tem muitas coisas no romance que estão aí, né, no nosso dia a dia, e eu acho que essa é uma das validades do texto, né, talvez uma das coisas que garantiu aí o olhar positivo, né, da editora com respeito aos finalistas. Tu tens outros projetos futuros agora, alguma coisa que tu já tens na mente assim para escrever? Esse romance que venceu o concurso, ele se chama A Lição de Anatomia do Dr. Lison, né, que é o protagonista, esse assassino, né? Esse primeiro romance ele faz parte de uma série chamada Brasiliana Steampunk, né, que é a proposta que eu fiz à editora, né? Brasiliana porque ele reinterpreta, né, personagens da nossa literatura, ele se passa no Brasil, né? Há uma grande crítica, por exemplo, na ficção científica atual, mesmo produzida no Brasil, quase sempre se passa em outras cidades do mundo, né? As grandes metrópoles, Londres, Paris, com personagens londrinos, europeus, franceses, né? E eu queria desde o início produzir uma coisa que fosse nacional, que fosse muito a nossa cara, né? Se passa em Porto Alegre, há pequenas alusões a uma cidade chamada Santa Maria da Bocarra do Monte, né? E por isso brasiliana. Mas ao mesmo tempo brasiliana é steampunk para aludir a esse estilo, né, de ficção científica com o qual ele dialoga. Nesse momento eu tenho planejado outros 4 textos, outros 4 romances, né, alguns deles eu tenho partes já escritas, que dariam continuidade à história.
no qual eu apresentei para a editora e vamos ver, né, se o público responde, né, a publicação desse primeiro volume, o que justificaria, né, os próximos. Né. Dois dos quais eu posso mencionar, há dois cenários nesse primeiro romance. Né. Um deles é o Palacete dos Prazeres, que é esse prostíbulo de luxo, né, que é administrado pela Leone, pela Pombinha e pela Rita Baiana, né, que são essas três femme fatales, né, que fugiram do Rio de Janeiro depois do incêndio no Cortiço e vieram para Porto Alegre, né, para montar essa casa, enfim, esse meretrício de luxo. O segundo ou terceiro romance contaria a história do Palacete dos Prazeres. Né, o que exatamente aconteceu entre o Cortiço e o primeiro romance para que essas três figuras criassem essa casa, né, em Porto Alegre. Um outro cenário do romance se chama Partenon Místico, que é uma sociedade secreta, né, que nós temos em Porto Alegre com esses personagens, né, que é uma alusão ao Partenon literário, que é aquela sociedade literária que nós tínhamos no século XIX. O Partenon Místico, no meu romance, ele se passa, ele está sediado, né, na Ilha do Desencanto, que é uma ilhota no meio do pântano do Guaíba. Né. A Ilha do Desencanto é uma criação de um personagem, de um autor porto-alegrense chamado Apéries Porto Alegre. Ele publicou em 1860 um romance chamado Georgina, que era uma heroína trágica, romântica, que fazia parte da família Magalhães, e eles moravam nessa mansão construída numa ilha do Guaíba, na Ilha do Desencanto. Então, no meu romance, eu reutilizo essa ideia, chamando essa mansão de a Mansão dos Encantos, que é onde fica, né, onde essa sociedade secreta se reúne. Então, um outro volume possivelmente também vai dar conta de contar a história, né, dessa sociedade secreta, dessa sociedade mística, né, chamada Partenon Místico, tá, com essas várias alusões literárias, enfim. Você teria alguma coisa para falar que não perguntamos, alguma informação a mais que o senhor acha que... Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar a respeito do que eu estou fazendo nesse momento. Fiquei muito feliz com o contato, né, da revista TXT. E eu apenas gostaria de expressar a minha alegria, né, com a vitória desse concurso. Foi uma vitória que me surpreendeu muito. Eu acreditava no projeto, acreditava no texto, né, achava a ideia me encantou no primeiro momento. Eu acho que antes de encantar qualquer outra pessoa tem que encantar o autor. Né? Mas eu fiquei realmente muito surpreso. Fiquei muito surpreso, né, com a escolha do romance. Sobretudo por ser um romance que tem um caráter muito regional, né? É um romance sobre Porto Alegre, é um romance sobre o sul do país, é um romance também sobre quem nós somos, né? Sobre tentar reler o passado e reinterpretar o passado a respeito do que nós pensamos, né, e sofremos hoje. Então nesse aspecto eu fiquei muito surpreso, porque eu não imaginava que o romance pudesse assim ter essa leitura tão favorável, né, de chegar à final de um concurso que teve quase 1.500 inscritos e no final ser escolhido, né, como o romance a ser publicado. Então fico muito contente e me coloco à disposição para próximas conversas como essa. Foi muito bom. Eu agradeço a participação do professor Enéas Tavares, agradeço a todos que nos assistiram. Bom dia. Bom dia.